Em 1503, no mês de junho, vai partir a terceira expedição em direção ao litoral do Brasil. Terceira contando a de Pedro Álvares Cabral, pessoal. Agora, desconsiderando a de Cabral, que teoricamente não veio com esse objetivo, nós temos em 1503, essa que eu vou falar hoje, é a segunda expedição, tá? Ou, se quiser usar uma expressão para delimitar essas primeiras duas expedições após a de Cabral, a gente pode dizer que essa é a segunda expedição exploradora do território. A primeira expedição foi a descobridora e a de 1501 foi a primeira exploradora e essa, de 1503, é a segunda expedição exploradora, certo? Beleza. Então, olha só, o que acontece. Em 1503, quem armou, quem preparou essa frota para fazer essa segunda expedição foi o Fernando de Noronha, que a gente viu ontem, falamos sobre ele, e é pouco provável que ele estivesse entre os navegadores, que ele estivesse em alguma das naus, tá? Ele preparou tudo, mas ele ficou lá na Europa. Quem era o capitão dessa expedição? Gonçalo Coelho, navegador português. Outro personagem muito importante, digno de nota, que participou dessa segunda expedição exploradora foi o Américo Vespúcio. Quando eu falei sobre o Américo Vespúcio, eu disse que ele fez provavelmente 4 viagens até a América. As 2 primeiras sob a coroa da Espanha, as 2 outras sob a coroa portuguesa. Bem, então, na verdade ele fez 3, né, sob a coroa portuguesa e 1 sob a Espanha. Acho que é isso. Bem, então é o seguinte. O objetivo dessa segunda expedição exploradora era o seguinte, era colocar em prática aquilo que Dom Manuel I tinha contratado, acordado com aqueles comerciantes, aqueles mercadores, principalmente de Lisboa, que tinham arrendado as novas terras, principalmente o Fernando de Noronha. Quais eram os objetivos que a gente viu? Era enviar anualmente 6 navios, era descobrir pelo menos 300 léguas, ou idealmente 300 léguas, explorar 300 léguas anualmente da costa daquela terra, da qual eles não sabiam o tamanho ainda. Tinham noção de que era gigante, que aquilo era um continente, mas não sabiam ainda, não tinha sido atingido o litoral sul dela. Tá? O final, né? A ponta sul do continente americano ainda não tinha sido atingida. Bem, então, e isso aproveitando que eu falei isso, é muito provável, pelo menos ele diz isso nos seus escritos, que o Américo Vespúcio tinha uma missão secreta de procurar encontrar o final do continente americano e contornar aquele continente com o objetivo de atingir as Índias. Então, a viagem de circunnavegação do continente americano era um objetivo, pelo menos do Américo Vespúcio. Fato que ele não conseguiu. Tá. Partiram, acho que em 10 de junho, e 2 meses depois atingiram uma ilha já próximo do litoral brasileiro. Próxima. É a ilha que hoje a gente conhece como a Ilha de Fernando de Noronha. Nessa altura da viagem, a nau capitânia, a principal, se desgarrou da frota. E, por algum motivo, o Américo Vespúcio, com a sua nau, que ele era o capitão, e mais uma nau, possivelmente, também se separaram voluntariamente da frota e começaram a navegar para o sul, pelo litoral brasileiro. Ele vai parar 2 meses, mais ou menos por 2 meses, ele vai estacionar e ficar na Baía de Todos os Santos, no litoral da Bahia atualmente. Depois ele vai descer mais para o sul e vai cumprir uma outra coisa que estava prevista para essas expedições, né? Que era construir feitorias fortificadas. E aí, onde hoje fica Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ele vai construir uma feitoria.
Essa feitoria de pau a pique provavelmente vai demorar uns 4 ou 5 meses para ficar pronta. Tinha objetivos comerciais e defensivos militarmente, né? E ele ali também vai carregar suas naus de pau-brasil. Feito isso, ele navega um pouco mais para o sul e volta para Portugal. Existe uma versão da história que diz que as outras naus se reencontraram. As outras naus eram 6, uma se perdeu, a Capitânia, 2 o Américo Vespucci trouxe para o sul do litoral brasileiro. As outras, tem uma versão da história que diz que eles se reagruparam e também vieram em direção ao sul do litoral brasileiro. Mas tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é objeto de controvérsia, porque a documentação é muito escassa sobre esse período, sobre esses episódios. De fato, a gente sabe que Fernando Noronha organizou em 1503 uma expedição, e essa expedição veio para o Brasil, e que nesse mesmo período foi fundada a feitoria de Cabo Frio. Tudo bem. Quando o Américo Vespucci vai embora, volta para a Europa, ele deixa na feitoria uma guarnição de 24 homens, que vão ficar ali para guardar e também para fazer contato com os índios. Tem uma curiosidade muito interessante, eu esqueci de pegar o livrinho, tem aqui, mas eu não sei onde está, que é a seguinte. Também é uma coisa incerta, mas existe essa versão de que um desses homens, desses 24 da guarnição que o Vespucci deixou em Cabo Frio, de alguma maneira conseguiu voltar para a Europa. Tá? Então, provavelmente outra embarcação pegou alguns desses homens, ele voltou para a Europa, e lá na Europa, nem foi em Portugal, em outro lugar, o Thomas Moros, que escreveu aquele livro A Utopia, teria tido acesso à história desse homem. Esse homem contou a história dele, da fundação, que ele viveu nessa feitoria por algum tempo no litoral da Terra dos Papagaios. E aí foi inspirado no relato desse homem que o Thomas Moros escreveu A Utopia. Tá certo? No próximo vídeo eu vou ver se eu lembro de pegar o livro para mostrar para vocês e comentar alguma coisa sobre ele. É a história de Enfim, no próximo vídeo eu vou ver se eu encontro para comentar com vocês. Então é isso, pessoal. A expedição de 1503 foi assim que aconteceu. Organizada por Fernando Noronha, com a presença de Américo Vespucci, a fundação da feitoria de Cabo Frio e a inspiração, toda essa história inspirou um clássico da literatura, que é A Utopia, de Thomas Moros. Beleza? Um abraço.